tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, né, de ciências. Gente, vocês estão conseguindo fazer as atividades? Estão conseguindo assistir as videoaulas direitinho, né? Você que está em casa, né, que está sem ir para a escola. Então, não deixem de assistir as videoaulas, é super importante que vocês assistam. Eu sei que vocês são muito espertos, né? São muito inteligentes, vocês conseguem ler seu livro aí sozinho em sua casa, mas quem sabe tem uma palavrinha que você não sabe o sentido, né? A maneira de falar, a maneira de ler até o próprio texto, porque vocês sabem que a gente usa o nosso livro, né? Então, assim, não deixem de usar, não deixem de assistir, não deixem de fazer as atividades, de tirar dúvida com o professor da turma, tá bom? Para que seja facilitado esse trabalho de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Nós vamos continuar a falar sobre os elementos químicos, né? Nós já demos início a semana passada falando, nas aulas anteriores nós falamos sobre o átomo, falamos sobre a evolução dos modelos atômicos, não é? Falando também sobre o ganho e perda de elétrons, né? A carga elétrica do átomo, como é que ela é. Enfim, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Vamos falar hoje dos elementos químicos, né, e dos isótopos. Vamos pegar o nosso livro da página 115 à página 118. Olha aí, são poucas páginas, né? São poucos conteúdos. Nós vamos falar sobre elementos, tá bom? Olha aí, página 115. Os elementos químicos. Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem, certo? De acordo com dados da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, de 2016, são conhecidos 118 elementos químicos, mas somente 92 ocorrem naturalmente na Terra. Alguns foram produzidos em laboratório nos aceleradores de partículas que provocam violentos choques de partículas eletricamente carregadas contra os átomos já existentes, ou ainda pela colisão de átomos existentes. Parece até que nós estamos falando inglês, né? Muito bem. Veja as figuras aí abaixo. Olha as duas figuras. A primeira, imagem aérea das obras de construção do acelerador de partículas brasileiro, conhecido como Projeto Sirius, no Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais, em Campinas, né, em 2017. E na segunda imagem é o túnel subterrâneo de 27 quilômetros de extensão do acelerador de partículas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, na Suíça, em 2017. Em geral, os elementos químicos formados dessa maneira são instáveis, duram pouco e logo se transformam em outros elementos. Gente, cada elemento químico é representado por um símbolo, formado por uma ou duas letras que, em geral, compõem o nome em grego ou em latim do elemento. A letra S, por exemplo, é o símbolo do enxofre. Aí você vai pensar assim, enxofre representado pela letra S, mas enxofre começa com E. E por que é S? Porque em latim o nome enxofre, olha aí como ele é, sulfur em latim, começa com S, não é? Então o enxofre é S. Quando há mais de um elemento químico que começa com a mesma letra, como o carbono e o cálcio, olha aí, os dois começam com K, não é? O flúor e ferro, os dois começam com F. Um deles é representado com duas letras. Por exemplo, o carbono é C, olha aí, né? Começa com C. Já o cálcio é K, flúor é F e ferro é Fe. Nesses casos, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, ambas de forma. Quando há uma única letra, ela é sempre maiúscula. Mas nem sempre aparecem as duas letras iniciais do nome. O símbolo PT identifica a platina. Então, poderia ser PL, não é? Mas veja que não são as letras iniciais. O P e o T representam a platina. O Z e o N, zinco. O P e o B, o chumbo, né? Do latim plumbum, certo? Então, eles têm suas especificidades.
Vamos falar sobre os isótopos. O que é isso? Isótopo. Gente, você sabe, né? Você já sabe que um elemento químico é formado por átomos de mesmo número atômico. Lembram que nós vimos lá que o átomo, você pode colocar vários átomos iguais. Para serem iguais, eles têm que ter o mesmo número atômico. Então, em qualquer lugar da Terra, né, o átomo de ferro vai ter o mesmo número atômico aqui quanto em qualquer outro lugar. É o mesmo número. E que esse número corresponde à quantidade de prótons de um elétron. Lembra lá dos prótons que ficam no núcleo? No núcleo tem prótons e nêutrons. Os prótons são os positivos. A quantidade de prótons é o que dá o número atômico. Mas, se um cientista analisar uma amostra de um único elemento, por exemplo, de oxigênio, ele pode encontrar átomos com diferentes números de massa. Não é o número atômico que estamos falando, é o número de massa. 16, 17 e 18. Se eles são todos átomos de oxigênio, por que tem números de massa diferentes? O que é que vai alterar? Vocês lembram como é que encontra o número de massa? Quem é que diz o número de massa? É o número de prótons mais o número de nêutrons, não é? O número atômico é só o número de prótons. O número de massa vai ser juntando prótons e nêutrons. Aí que vai ser a massa total, juntando eles dois. Então, um átomo do mesmo elemento químico com número de massas diferente, o que é que pode estar acontecendo aí? Nesses casos, embora todos tenham o mesmo número de prótons, possuem número de nêutrons diferentes. Então, olha aí que pode variar. A gente já sabe que o número atômico é um só, mas o número de massa pode ser mudado devido ao número de nêutrons. Os átomos de um mesmo elemento químico que tem número de massa diferente são chamados de isótopos. Então, é aí que entra essa nova nomenclatura, isótopos. Veja aí na figura abaixo uma representação dos 3 isótopos do hidrogênio. Vamos lá. O hidrogênio leve ou próton. O número atômico é 1, que ele só tem um próton. O hidrogênio pesado ou deutério, o número de massa, aliás, eu falei o número atômico, né? Número de massa. O número de massa aqui já é 2. Por quê? Porque tem um próton e um nêutron. E o trítio ou tritério, aí já vai ser o número de massa 3, porque ele tem um próton e 2 nêutrons. Todos eles fazem parte do átomo de hidrogênio, porque o único próton, né, é o número atômico, é igual para todos. O que vai variar é o número de nêutrons, certo? Então, o número de massa vai ser diferente. Esse aqui vai ser 1, aqui 2, aqui 3. Embora alguns isótopos tenham sido produzidos artificialmente, todos os elementos químicos naturais possuem isótopos. Por isso, muitas vezes escrevemos o símbolo de um elemento assim. O 12, né? O C, ou o C de novo, 12 acima, 6 embaixo, ou carbono com menos 12. Isso significa que estamos falando de um isótopo do carbono, com o número atômico 6 e com o número de massa 12. Ele é o isótopo mais comum do carbono. Outros isótopos são o carbono aí 13 e o carbono 14. Os isótopos de um mesmo elemento químico possuem as mesmas propriedades químicas, já que essas propriedades dependem do número de prótons do átomo e não do número de nêutrons. Então, o número de prótons é fundamental aí, né, para estabelecer suas características, as características do átomo. Mas as propriedades físicas são diferentes, pois dependem em parte da massa do átomo. Então, o que depender do número de massa, aí ele pode variar, não é? Porque já vimos aí que ele pode variar o número de massa, mesmo sendo do mesmo átomo. Massa atômica. Qual é a massa de um átomo? Como vimos, os átomos são muito pequenos. Assim, se você tivesse que dar a resposta em gramas, precisaria trabalhar com números decimais extremamente pequenos. Por essa razão, os cientistas utilizam a massa atômica relativa,
comparando a massa de um átomo com a de outros átomos. O átomo que os cientistas escolheram como padrão para a comparação foi o do carbono, né? Olha aí o carbono, menos 12, que é um isótopo do carbono com o número de massa 12. Esse átomo passou a ter, então, 12 unidades de massa atômica, ou 12U. Em outras palavras, uma unidade de massa atômica, né, que é um U, vale 1/12 da massa atômica do átomo de carbono. Pense em um átomo de carbono como um círculo. Veja a figura aí ao lado. Se você dividir esse círculo em 12 partes iguais, cada parte corresponderá a uma unidade de massa atômica. Olha aí. A representação esquemática para a compreensão do número de massa. Considere que o carbono é um círculo e que pode ser dividido em 12 partes iguais. Cada uma dessas partes será um U e poderá ser usada para definir o número de massa dos outros elementos. Então, a base vai ser o átomo de carbono. Isótopos radioativos. O que é isso? Radioativos. Alguns elementos químicos, como o urânio, são instáveis. O que é isso? Isso significa que os átomos desses elementos emitem radiação e, com isso, podem se transformar em outros átomos. Radiações são partículas, né, prótons, nêutrons, etc. Ou ondas eletromagnéticas, né, raio-x, por exemplo, emitidas pelo núcleo do átomo. Por causa dessa e de outras características, dizemos que esses elementos são radioativos. Olha aqui o núcleo de um átomo, cheinho de prótons e nêutrons, né? E aqui a partícula alfa, sendo liberada aí com prótons e nêutrons, 2 prótons, 2 nêutrons. A letra P representa os prótons e a letra N os nêutrons. Dependendo da intensidade do tempo de exposição e do tipo de radiação a que uma pessoa fica exposta, pode haver danos no material genético, aumentando o risco de algumas doenças, como vários tipos de câncer. O contato direto com substâncias radioativas podem também causar queimaduras e até mesmo a morte. Por isso, é extremamente perigoso manipular um material radioativo. Veja aí nessa figura, ó, é o símbolo usado para identificar locais com material radioativo. Você já viu algum lugar que você frequentou que tinha essa placa? A presença desse tipo de material pode ser detectada por meio de um aparelho chamado Geiger, desenvolvido pelo físico alemão Hans Geiger. Continuando, quando a emissão de partículas pelo núcleo de isótopos radioativos, pode ocorrer uma mudança no número de prótons do átomo, que se transforma então em outro elemento químico. Essa transformação de um elemento em outro é chamada de transmutação. Por exemplo, a cada intervalo de aproximadamente 8 dias, a metade de uma amostra do isótopo iodo-131 se transmuta em xenônio. Veja a figura. Olha aí, o iodo, veja que vai diminuindo, né? Olha aí, a amostra de 1 grama de iodo radioativo. Depois de cerca de 8 dias, há apenas a metade do iodo. Então, olha aí, já tem meio grama. A outra metade transformou-se no elemento xenônio. Então, deixou de ser iodo, que estava aqui, e já é xenônio. Depois de cerca de 16 dias, resta apenas 250 de iodo. Então, já diminuiu. 3 partes dessas já se transformaram em xenônio e a outra, só uma, que é iodo. Depois de cerca de 24 dias, gente, diminuiu mais ainda. Olha só que tirinha agora de iodo. Esse tempo necessário para que a metade de uma amostra de material radioativo se desintegre é chamado de meia-vida. Então, aqui é a meia-vida do iodo, ó, 24 dias, esse tempo. Cada elemento tem um tempo de meia-vida característico. O urânio, menos 235, tem meia-vida de 704 milhões de anos, gente. Olha que tempo. Ou seja, nesse intervalo de tempo, metade dos átomos transformam-se em um tipo de isótopo do chumbo, que é o chumbo 207.
medindo a quantidade de certos isótopos do urânio e de chumbo, por exemplo. Temos uma indicação da idade de uma rocha ou de um fóssil. Aí como é que a gente vai saber lá, como é que o homem, o cientista descobre a quantidade de tempo que tem um fóssil, né, que eles encontraram? Como é que eles vão identificar? É através desses estudos, né, com esses elementos químicos, com a observação desses elementos químicos, que eles conseguem calcular o tempo de existência. Os átomos radioativos podem ser usados também como fonte de energia em usinas nucleares. Quando o núcleo de um átomo de urânio menos 235 é bombardeado por nêutrons, por exemplo, ele pode se partir em dois núcleos menores e emitir mais nêutrons, além de liberar uma quantidade enorme de energia. Esse processo de quebra do núcleo em dois núcleos menores, chamado fissão nuclear, é uma das formas de obter energia nuclear. Os nêutrons emitidos, por sua vez, partir outros núcleos de urânio e liberar mais energia. É a reação nuclear em cadeia. Então, observe aí na figura, né, a representação esquemática da reação nuclear em cadeia. O nêutron, olha aqui o de urânio, a fissão nuclear, a energia liberada, então eles continuam seguindo a sequência de explosões, né, e liberando mais energia. Olha aí. Dependendo da massa de urânio submetida à fissão, a energia liberada é capaz de provocar uma enorme explosão, como a que ocorre com uma bomba atômica. Mas também pode ser aproveitada como fonte de energia nas usinas nucleares, como vimos no 8º ano. As substâncias radioativas que surgem a partir do urânio precisam ser destacadas, já que dificilmente podem ser reaproveitadas. Além disso, algumas têm meia-vida muito longa e têm de ser armazenadas em instalações especiais. Como veremos, né, no capítulo 9, algumas radiações podem ser usadas para destruir células de tumores, no tratamento conhecido como radioterapia, ou para eliminar micro-organismos, esterilizando, por exemplo, materiais de uso hospitalar. Alguns elementos radioativos podem ser usados também para diagnosticar doenças. Por exemplo, na suspeita de algum tumor na glândula tireoide, que é a tireoide, um dos exames que o médico pode indicar envolve a ingestão de pequenas doses de iodo, não é, menos 131, iodo menos 123, né, 123, ou tecnécio menos 99 m, para localizar o tumor. Às vezes a gente pensa assim que isso aí não é importante, né, para nossa vida, que isso aí não vai... Para que eu preciso aprender? Claro que isso aqui é só uma visão superficial, né? E é bem complexo isso aqui, né? Não é uma coisa tão simples. Mas elas estão bem presentes na nossa vida, por mais que a gente nem saiba disso. Elas estão muito presentes. Quem foi que nunca ouviu falar de alguém? Você tem na sua família alguém que fez um tratamento, né, contra o câncer, que infelizmente é uma doença que ataca muita gente, não é? Então, quantas pessoas que não fazem o tratamento de radioterapia, né, de quimioterapia? Então, para fazer esses tratamentos depende muito desse conhecimento, né? Então, é muito importante as pessoas conhecerem. Gente, já vimos o nosso conteúdo, né? Os elementos químicos e os isótopos, e agora vamos para a atividade. Nós temos duas questões, né, da página 127, questões 11 e questão 11 e questão 14. Então, nós vamos fazer a 11 agora, não é? Então, vamos lá. Sabendo que o número atômico do cloro é 17. Número atômico corresponde ao número de prótons, não é? Qual é o número de nêutrons dos isótopos do número de massa 35 e 37? Esse caso aí são os isótopos do cloro, certo? Então, se o número atômico é 17, quais são os números de massa? Os isótopos, né, de massa 35 e 37. Eu simplesmente tenho que encontrar só a diferença, né, entre 35 menos 17, eu vou encontrar o número de nêutrons de um, e 37 menos 17, eu vou encontrar o número de nêutrons do outro, não é? Porque lembram que número atômico é o número de prótons e número de massa é o número de prótons com o número de nêutrons juntos. Então, vai ser o 18 e o 20, certo? A questão número 14, olha aí, é bem parecido, né? Segue tipo a mesma linha.
do assunto, isótopos. Aí vocês vão responder aí, responda a letra A, B e C. E no caso de dúvida, não deixe de procurar o professor da turma, tá bom? Então, a gente encerra a nossa primeira videoaula aqui. Daqui a pouquinho nós retornamos, né, com a segunda, não é? A segunda videoaula da semana, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.